No dia 14 de agosto de 1894, uma multidão ansiosa se reuniu em frente ao Museu de História Natural de Oxford. Esta imensa construção gótica recebia o encontro anual da Associação Britânica para o Avanço da Ciência. Mais de 2.000 ingressos foram vendidos. E o museu estava lotado, esperando a palestra do professor Oliver Lodge. Esse nome pode não ser muito conhecido hoje, mas as descobertas que ele fez poderiam tê-lo deixado tão famoso quanto outros grandes pioneiros da eletricidade. Homens como Benjamin Franklin, Alessandro Volta ou ainda o grande Michael Faraday. Inconscientemente, ele deu início a uma série de eventos que revolucionaram o universo vitoriano de latão e linhas telegráficas. Essa palestra marcou o nascimento do mundo elétrico dominado pelo silício e pelas conexões sem fio. Neste programa, descobriremos como a eletricidade conectou o mundo através da radiodifusão e das redes de computadores. E como finalmente aprendemos a desvendar e explorar a eletricidade em nível atômico. Após séculos de experiências com eletricidade, uma nova era de conhecimento começava a surgir. A história da eletricidade. Episódio 3: Revelações e Revoluções. Essas lâmpadas não estão ligadas a nenhuma fonte de energia. E mesmo assim acendem. É o efeito invisível da eletricidade, um efeito que não se limita aos fios que ela percorre. Na metade do século XIX, uma grande teoria foi desenvolvida para explicar como isso acontecia. A teoria diz que, ao redor de toda a carga elétrica, e tem muita eletricidade sobre a minha cabeça, há um campo de força. Estas lâmpadas fluorescentes só acendem porque estão sob o efeito do campo de força daqueles cabos de tensão. A teoria de que a corrente elétrica pode de alguma forma criar um campo de força invisível foi inicialmente proposta por Michael Faraday, mas foi um brilhante jovem escocês chamado James Clerk Maxwell quem comprovou isso. E não com experiência, mas com matemática. Isso era muito diferente da maneira típica do século XIX de entender como o mundo funciona, que era basicamente como um mecanismo físico. Antes de Maxwell, os cientistas construíam máquinas esquisitas ou concebiam experimentos incríveis para criar e medir a eletricidade. Mas Maxwell era diferente. Ele se interessava por números. E sua nova teoria, além de revelar o campo de força invisível da eletricidade, mostrou como manipulá-lo. Essa foi uma das descobertas científicas mais importantes de todos os tempos. Maxwell era matemático e dos bons, e via a eletricidade e o magnetismo de um jeito novo. Ele expressou isso em equações matemáticas bem compactas. O mais importante é que essas equações mostram a eletricidade e o magnetismo como coisas interligadas e que acontecem em ondas. Os cálculos de Maxwell mostravam como esses campos podiam ser transformados. Por exemplo, tocando a superfície da água com o dedo. Ao mudar a direção da corrente elétrica, cria-se uma marola, ou onda, nesse campo elétrico e magnético. E a mudança constante da direção da corrente para frente e para trás, como uma corrente alternada,
produz uma série de ondas. Ondas que carregam energia. A matemática de Maxwell mostrava que a alteração das correntes elétricas resultava na emissão constante de grandes ondas de energia às proximidades. Ondas que se propagariam para sempre até serem absorvidas. A matemática de Maxwell era tão avançada e complexa que só algumas pessoas a entendiam na época. E apesar de ainda ser apenas uma teoria, ela inspirou um jovem físico alemão chamado Heinrich Hertz. Hertz decidiu se dedicar à criação de um experimento que comprovasse a existência das ondas de Maxwell. E aqui está. Este é o sistema original de Hertz. E sua beleza está em sua simplicidade. Ele gera uma corrente alternada que percorre estas hastes de metal e uma faísca salta pelo espaço entre estas duas esferas. Então, se Maxwell estivesse certo, essa corrente alternada criaria uma onda eletromagnética invisível que se espalharia no ambiente. Se colocar um fio no caminho da onda, o campo eletromagnético desse fio mudaria, induzindo uma corrente elétrica no fio. Então Hertz construiu este anel de fio, um receptor que ele podia colocar em lugares diferentes da sala para tentar detectar a presença da onda. E para tal, ele deixou um espaço bem pequeno no fio, onde haveria faísca caso houvesse uma corrente no fio. Como a corrente era muito fraca, a faísca era muito... Hertz passou a maior parte de 1887 em um quarto escuro, olhando fixamente por uma lente para tentar detectar a presença dessa tênue faísca. Mas Hertz não era o único tentando criar as ondas de Maxwell. Na Inglaterra, um jovem professor de física chamado Oliver Lodge estava fascinado pelo tema há anos, mas não tinha tempo para criar experimentos que comprovassem a teoria. Um dia, no início de 1888, ao montar um aparelho de proteção contra raios, ele notou algo diferente. Lodge percebeu que, ao montar o equipamento e enviar uma corrente alternada em torno dos fios, ele via seções brilhantes entre os fios. E com um pequeno ajuste, ele viu essas seções formarem um padrão. O brilho azul e as faíscas elétricas Lodge provou que Maxwell estava certo. Finalmente, sem querer, Lodge criou as ondas eletromagnéticas de Maxwell em torno dos fios. A grande pergunta foi respondida. Entusiasmado com sua descoberta, Lodge se ação britânica. Mas antes disso, ele decidiu tirar férias. O momento não podia ser pior, porque na Alemanha testava as teorias de Maxwell. Encontrou o que procurava, uma faísca minúscula. As ondas produzidas pelo sistema. De forma experimental. Foi uma
multidões. Oliver discurso ondas de mar. Bom,